Mas como é que nós podemos aprender sobre esse amor, sendo que nós somos tão falhos? Mesmo que nós tentemos, nós nunca vamos conseguir acertar em todas as coisas. Por exemplo, há casais de namorados ou noivos que já avançaram o sinal e já têm se inflamado sexualmente mesmo antes do casamento. Há casais casados que já tentaram tanto se reconciliar à sua própria maneira que quase já entregaram os pontos e estão quase a um passo de desistir do seu casamento. E há até aqueles que por vários motivos já abandonaram seus votos matrimoniais e de fato já estão divorciados. Aliás, se você parar para prestar atenção, o próprio Salomão falhou em viver esse verdadeiro amor com a sua esposa. Apesar de relatar a sua experiência nesse livro, a vida de Salomão foi uma total negação do que ele nos ensina aqui. Ele pode sim ter vivido o verdadeiro amor com a sulamita, mas ele errou feio ao se relacionar com tantas outras mulheres. O próprio Salomão foi imperfeito. O próprio Salomão precisava aprender sobre o verdadeiro amor. A pergunta é: como nós poderíamos superar o pecado que há em nós e buscar o verdadeiro amor? Como? Só uma maneira: nos relacionando com a única fonte do verdadeiro amor. Nos relacionando com a única fonte do verdadeiro amor. Se o verdadeiro amor não é algo que nós se o verdadeiro amor é algo que nós aprendemos e que por isso não está em nós, onde é que nós encontramos esse verdadeiro amor? De onde ele vem? Qual é a sua origem? Para que a gente descubra essa resposta, precisamos retornar àquela história que eu citei lá no início desse sermão, sobre o primeiro casamento da humanidade, entre Adão e Eva. Apesar de tudo que Deus ofereceu àquele casal lá no Jardim do Éden, eles preferiram virar as costas para o Criador. A mulher se deixou seduzir pela serpente e enganada, ela desobedeceu a Deus. O seu marido, que deveria protegê-la do engano da serpente, ao invés de cumprir o seu papel, ele também desobedece a Deus, consciente de tudo que ele estava fazendo, e com isso o pecado entrou no mundo. E por causa da falha de Adão e Eva, o pecado atingiu a todos nós, os seres humanos. Foi o que lemos no catecismo hoje. É por isso que nós colhemos os mesmos resultados negativos que aquele casal colheu. Por exemplo, o pecado causou para eles vergonha um do outro. Eles fugiram de Deus. E depois disso, eles se acusaram mutuamente. Eles tentaram tirar a culpa do pecado de sobre si mesmos e atribuíram um ao outro, o homem sobre a mulher sobre a serpente. Deus disse a eles que, em consequência dessa desobediência, a partir daquele momento a vida a dois seria muito difícil. Apesar de ainda poderem desfrutar dos prazeres dentro do casamento, eles ainda poderiam, por exemplo, ter a paixão, ter o sexo, gerar filhos. Mas Deus diz: a partir de agora a mulher vai sofrer muito na sua maternidade. E ela vai passar a desejar dominar o seu marido. E o marido vai liderar a sua esposa de uma maneira errada. Ou ele vai ser omisso, ou ele vai ser opressor. E de fato é exatamente isso que todos os casais experimentam nas suas vidas conjugais. E tudo isso, queridos, é fruto do pecado no mundo. É resultado da queda dos nossos primeiros pais. Mas havia uma esperança para aquele casal. Em meio à sua fala de castigo à serpente, Deus promete algo muito bom aos homens. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Deus disse assim: a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O castigo da serpente seria o maior de todos. A serpente seria totalmente derrotada. E adivinha por quem ela seria derrotada? Seria derrotada por um descendente da mulher, um filho daquele casal. A serpente até conseguirá feri-lo, diz o texto. Mas no final das contas é ele quem vai vencer a serpente. E ele é quem vai restaurar o mal que o pecado causou no mundo. Você já sabe quem eu estou falando, né? Óbvio que sabe. Esse descendente não foi o primeiro filho de Eva, nem o segundo. Na verdade, ele demorou milhares de anos para nascer. De uma das filhas de Eva, uma mulher chamada Maria. Esse descendente se chamava Jesus. Jesus viveu perfeitamente nesse mundo. Ele não cedeu à tentação da serpente, como nossos primeiros pais fizeram. Porém, a serpente armou uma armadilha para ele. E ela conseguiu prendê-lo injustamente. Ela conseguiu matá-lo em uma cruz. No entanto, no terceiro dia, ele ressuscitou e subiu aos céus
em grande poder e grande glória. E esse foi o prenúncio da vitória final. A serpente já está derrotada. E ela só aguarda o último dia para que a sua sentença seja decretada. A sentença de derrota. E hoje Jesus oferece a mim, a você, a nós pecadores, a oportunidade de conhecermos e permanecermos no amor de Deus. O amor de Deus é o amor verdadeiro e perfeito, que ama sem querer nada em troca, que não nos abandona quando nós pecamos, como lemos no Salmo 103. Na verdade, por amor, Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Querido, querida, diferente de mim e de você, e até de Salomão, Deus não falha em seu amor por sua noiva, pelo seu povo. Deus não nos troca por outra esposa quando nós pecamos. Pelo contrário, Ele entregou o seu próprio Filho à morte de cruz para nos perdoar dos nossos pecados e nos oferecer em casamento a Jesus. Portanto, o último versículo que eu quero ler com você nessa noite está em a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19. Um versículo muito pequeno, vale a pena ler juntos, né? Vamos ler? Juntos? 1, 2, 3 e... Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Aquele que crê em Jesus se relaciona com a verdadeira fonte do verdadeiro amor. Para os crentes em Cristo é possível aprender a amar de verdade, como Deus nos ama. Se nós olharmos para como Deus nos trata, nós vamos aprender como deveríamos tratar o nosso cônjuge, mesmo quando ele peca. E nós poderemos experimentar o verdadeiro amor no nosso casamento. Queridos, eu concluo respondendo àquela proposta católica romana de que há uma separação entre sagrado e secular. E eu concluo isso citando algo que os próprios reformadores da época afirmaram. Ainda no século XVI, os reformadores cunharam um termo em latim que era coram Deo. Coram Deo, que significa diante da presença de Deus, diante da face de Deus. E o que eles queriam dizer com coram Deo? Que tudo o que nós fazemos nessa vida é feito diante de Deus. Tudo, e não só as coisas religiosas. Portanto, aquilo que é feito dentro da igreja, sim, é feito para Deus, diante de Deus. Mas aquilo que é feito fora da igreja, também é feito diante de Deus. Inclusive o romance, inclusive o carinho, inclusive o sexo dentro do casamento, é feito coram Deo, é feito diante de Deus. Deus está assistindo, Deus está vendo, é feito para Deus. Todos vivemos no mundo de Deus, e todos vivemos diante de Deus, e tudo o que nós fazemos deveríamos fazer para Deus, para que Deus fosse glorificado pelas nossas ações. Logo, quando um jovem conhece uma jovem, e ambos se apaixonam, e quando eles se guardam em paciência e pureza, até que possam desfrutar do sexo dentro do casamento, e quando crescem em perseverança e profundidade, mesmo diante dos problemas que o pecado gera, esses dois estão glorificando a Deus no seu relacionamento conjugal. Tudo é coram Deo, tudo é feito diante de Deus e para Deus. Ou seja, jovens que não sabem com quem devem se casar, ou até jovens que tenham desistido de fazer isso, devem entender que Deus espera que eles se casem sim, e que eles escolham alguém com paciência e com pureza. Há uma pessoa crente no Senhor, ou há 2, 3, com quem eu caso? Se você vai conseguir ter paciência e pureza com uma delas, escolha e se case. E se algum jovem casal já estiver avançando o limite do sexo, ainda há esperança. Esse casal de namorados, de noivos, ou simplesmente de amigos, deveriam se arrepender, pedir perdão a Deus, pedir perdão um ao outro, pedir perdão à sua família, buscar ajuda de um casal maduro, seguir em frente. Se quiserem de fato viver juntos, fazendo a vontade de Deus, é possível consertar. O mesmo acontece com casais que estejam em pé de guerra no seu matrimônio. A minha dica é, essa semana, leiam o Cântico dos Cânticos e aprendam sobre o verdadeiro amor, e comecem a buscar esse verdadeiro amor no seu casamento. Com certeza vocês não vão se arrepender. E para os pais que me ouvem nessa noite, os seus filhos precisam aprender sobre esses assuntos.
Assuntos que são feitos coram Deus, são feitos diante de Deus. Tanto isso é verdade que o livro que nós estudamos hoje foi escrito para isso, para ensinar os filhos também. Portanto, peça sabedoria a Deus, sim, porque esses são assuntos difíceis de falar para uma criança, para um jovem, para um adolescente, mas ensine a eles sobre o que o Senhor tem a dizer sobre o relacionamento entre homem e mulher, porque o mundo está dizendo enquanto você se cala. A pornografia está dizendo, as séries estão dizendo, os filmes estão dizendo, as músicas estão dizendo, e você está calado. Abra a Bíblia e ensine o seu filho sobre essas coisas. É o seu papel instruí-los. Queridos, que Deus nos ajude nesse tão nobre privilégio, que é experimentar e aprender e ensinar sobre o verdadeiro amor, em nome de Jesus. Amém?